tarde. Meu nome é Paulo Gomes, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, inicialmente, eu quero agradecer a honra de participar desse 11º seminário do Museu do João VI, do Grupo de Arquitetos. E eu vou falar hoje sobre o Manuel de Araújo de Porto Alegre. Na verdade, tratarei da vida do Manuel de Araújo de Porto Alegre, o Barão de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, a sua terra natal. A primeira constatação é que sua presença está extremamente reduzida aos poucos anos que ele viveu aqui. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo para nós. Que nós vamos trabalhar a partir de agora, né? E, então, retomando, praticamente ele viveu aqui entre 1806, o ano do seu nascimento, e 1827, e praticamente não vai ter qualquer participação no panorama cultural sul-libanês desse período. Sobre isso, Guilherme César escreveu exatamente assim: se houve um gaúcho ausente dos quadros locais, indiferente mesmo à sorte de sua província, ao sofrimento de seus conterrâneos, esse parece ter sido Manuel de Araújo de Porto Alegre. A presença pós-morte do Manuel de Araújo de Porto Alegre, entretanto, é bem incisiva, à medida em que ele vai ter uma participação muito grande. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o Barão, só para trazer alguns traços muito elementares sobre a sua vida. Ele nasce no interior do Rio Grande do Sul, em 1906, exatamente a 29 de novembro. Em 1816, órfão de pai, ele muda-se para a distante cidade de Porto Alegre, a capital da província. A despeito das reduzidíssimas condições artísticas do campo local, essa cidade vai frequentar os meios culturais e vai dar início a uma incipiente formação artística, que, apesar de incipiente, vai permitir com que ele se dirija para o Rio de Janeiro em 1827 e, nessa cidade, se matricule na Academia Imperial de Belas Artes. Nessa cidade, ele vai ter como professores Grandjean de Montigny, Joaquim Alves de Souza Leão e, principalmente, Jean Baptiste Debré. A carreira do Porto Alegre é de inquestionável importância para o desenvolvimento do campo cultural do Brasil imperial, né? Principalmente nas artes plásticas e na literatura. Ele é um intelectual de primeiríssima linha, um homem de mil instrumentos, um homem tudo, né? Conforme definiu o historiador. E sua participação na construção dessa identidade artística e cultural do Brasil imperial é absolutamente notável, né? O seu papel é absolutamente fundamental na medida em que ele vai viver um momento de vital importância na formação política e cultural do Brasil, aquele que é exatamente da construção de uma identidade nacional logo após a proclamação da independência em 1822. Ele vai atuar num momento politicamente conturbado, vai se estender por todo o Segundo Império, e ele vai agir com todos os meios que estão ao seu alcance para superar todas as dificuldades de constituir uma identidade cultural que ficasse infensa aos problemas vigentes e fosse, ao mesmo tempo, de aceitação pacífica por todos. De certa maneira, uma proposta utópica, né? Para essa incipiente tradição artística local, ele vai se dedicar a constituir um corpo de obras que fosse compatível com as necessidades e ambições nacionais. É um momento crucial e difícil, certamente, mas estimulante e desafiador. O contexto cultural é muito rico para eu me deter aqui, ou menos delineá-lo, né? Mas é importante assinalar que ele faz parte de um grupo de grandes intelectuais e artistas daquele período, ao qual nós podemos juntar o Gonçalves de Magalhães, que está na vanguarda do projeto de criação do Instituto Histórico e Geográfico. São eles, junto com Porto Alegre, vão ser membros do Grupo de Paris e vão participar também desse movimento o Gonçalves Dias, o Alfredo Toné, o Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, o Adolfo Bainhagem, o naturalista Carl Philipp Friedrich von Martius e também o compositor Carlos Gomes. E não esquecendo, evidentemente, a figura ímpar de Dom Pedro II, o imperador intelectual, né? Porto Alegre vai, a requerer da sua situação profissional local, ele vai constituir uma atividade, vai se destacar exatamente pela sua multiplicidade de atuações e pelo seu imenso empenho, sua imensa energia, tá? A presença de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, ela é, como eu afirmei inicialmente, né, ela é praticamente pós-mortem, né? Em 1917 é aberto um concurso público para a construção do monumento ao Barão de Santo Ângelo. Nesse concurso vão ser apresentadas 5 propostas, e dessas 5 propostas o júri vai escolher 2 propostas, que são as de Eduardo de Sá, o arquiteto, e do Rodolfo Pinto do Couto. Essas propostas são acompanhadas de maquetes, como a gente pode ver aqui na imagem, né? O resultado é definido exatamente pelo Eduardo de Sá, né, que, segundo o júri, né,
parece que é aquele que melhor interpreta as especificidades artísticas e a visão cultural exatamente desse grande homem. O Pinto do Couto vai ficar inconformado com essa situação e vai publicar uma carta no Correio do Povo, questionando os critérios de julgamento, alegando que a maquete dele representava melhor o artista. E aqui começa uma coisa interessantíssima. A discussão não é sobre o mérito artístico do projeto do Eduardo de Sá, e sim sobre o que estava representado no projeto do Eduardo de Sá. Ou seja, o Manuel Araújo Porto Alegre está representado no projeto do Eduardo de Sá como artista plástico, como escritor. E no projeto do Pinto do Couto, ele está representado como artista plástico. Né? É importante essa colocação, porque essa colocação ela vai ser exatamente um dos dois pontos sobre os quais vão pendular exatamente as opiniões a respeito do Manuel Araújo Porto Alegre. Então, a questão toda que fica exatamente assim. O que representa a melhor identidade de Porto Alegre? O escritor ou o pintor? O pintor ou o escultor? Essa querela vai se estender por um longo período, né? E o Pinto do Couto, não conformado com os resultados, vai mandar cartas para vários homens de letras, poetas, jornalistas, etc., etc., e vai exatamente questionar junto a essas pessoas qual seria a melhor personalidade a ser representada no monumento. No final, ele vai fazer uma grande publicação, vai fazer uma publicação sobre tudo isso e vai exatamente defender o seu ponto de vista, dizendo que esse monumento é uma grande justiça, o Manuel de Araújo Porto Alegre, na medida que esse monumento não contempla aquilo que é exatamente a expectativa que o artista tinha de si próprio. Então, ele vai transcrever uma frase citada num documento privado do Manuel de Porto Alegre, que diz exatamente assim: eu não sou poeta, sou um desgraçado artista deslocado da posição que me competia para a qual havia adquirido os mais sagrados direitos. Eu não sou poeta. Bom, a questão não se encerra aqui, né? O monumento fica, o monumento do Eduardo de Sá, e a questão toda que vai ser colocada é exatamente dessa pendulação entre quem deve ser qual deve ser a melhor personalidade a ser destacada no caso do Manuel de Araújo Porto Alegre. Né? Em 1930, é transladado os restos mortais do Barão do Santo Ângelo, que tinha chegado no Brasil em 1922, desculpe, e esses restos mortais são transladados para o Rio Grande do Sul para receber o túmulo definitivo na sua cidade de origem. Os restos mortais chegam na cidade de Porto Alegre, 2 de janeiro de 1930, e é feita uma grande homenagem que dura 5 dias. Essa é exatamente a imagem do Paço Municipal, onde o corpo dele é velado, né? E esse espaço vai ter uma importância muito grande para nós, exatamente no ano de 2020, que depois eu vou comentar. Nesse mesmo ano é publicada sua autobiografia na revista Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, e esse processo todo vai ter continuidade quando, em 1940, o Manuel de Araújo Porto Alegre Filho, que é o filho caçula, o homônimo do artista, vende para o Museu Júlio de Castilhos o conjunto de 31 obras atribuídas ao seu pai. Né? É até hoje a maior representação de obras do artista no Rio Grande do Sul. Né? Nós não temos mais informações sobre como, quem promoveu essa iniciativa, como é que ela chegou realmente a ser, essa coleção chegou a ser comprada pelo Estado, né? Nem as motivações, nem tampouco os valores praticados. De qualquer maneira, a lista que tem no Museu Júlio de Castilhos é uma lista que até hoje permanece a mesma, inclusive com atribuição de títulos e destinações, o que é uma coisa bem complicada, que depois eu vou comentar um pouco mais. Né? Bom, o movimento continua esse reconhecimento tardio do Manuel de Porto Alegre, quando em 1943 o Instituto de Belas Artes vai batizar sua coleção de quadros, que tinha sido criada em 1910, como Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, denominação que permanece até hoje. Nesse mesmo ano é publicado pelo também conterrâneo do artista, o Deoclésio de Paranhos Antunes, ou de Paranhos Antunes, como todos nós conhecemos, né? O livro Pintor do Romantismo, Vida e Obra de Manuel Araújo Porto Alegre. Em 1956 é comemorado o 60º do nascimento, e a Divisão de Cultura da Secretaria de Educação do Estado vai organizar um grande evento em Rio Pardo, em Porto Alegre, exatamente para promover os festejos dessa data. Esse grande evento vai ser acompanhado de uma série de acontecimentos, entre os quais uma grande exposição no Museu Júlio de Castilhos, conferências de Guilherme César, conferência de Ângelo Guido e assim por diante. Esse grande movimento vai ter
uma grande programação, e essa grande programação vai dar um grande destaque exatamente para essa figura. É interessante como esses movimentos de resgate vão se acumulando ao longo dos anos, né? Em 1957, é publicado o resultado das conferências, nesse segundo volume que aparece aqui à direita, que é Araújo, Porto Alegre, Dois Estudos, mas também no mesmo ano é publicado o livro História da Literatura do Rio Grande do Sul, do Guilhermino César, que é fundamental nesse processo. O Guilhermino César vai escrever uma coisa interessantíssima, bem no início do seu texto, né? Ele vai dizer que, abre aspas, a personalidade de Manuel de Araújo Porto Alegre é bem mais sedutora que sua obra literária. É interessante que esses julgamentos vão permanecer exatamente sobre quem é mais importante, se é o homem, se é o pintor, se é o escritor e assim por diante, né? Então, há uma espécie de indefinição e imprecisão nessas colocações. O livro que vão ser publicadas as conferências proferidas no ano anterior, que é o que eu já comentei, que é Araújo, Porto Alegre, Dois Estudos, é um livro importantíssimo à medida que esses dois livros vão trabalhar exatamente com características importantes. O primeiro dos textos, que é do Guilhermino César, se chama Araújo, Porto Alegre, e sua época literária, e vai exatamente começar com Guilhermino César expressando seu desconforto exatamente sobre a abordagem crítica da obra do Porto Alegre. É um ensaio bastante denso, né? E não se furta efetivamente a fazer um notável paralelo ao final entre a geração de 1836 e a geração de 1922, destacando ou colocando exatamente como eixo em ambas os propósitos nacionalistas, né? O texto do Guido Ângelo Porto Alegre, o pintor e a personalidade artística, vai introduzir a questão do Guilhermino César sobre se ele era romântico, era um classicista, e vão optar por chamá-lo de romântico indeciso, né? E o Guido vai se destacar a analisar exatamente os aspectos contraditórios da personalidade do Porto Alegre, falando exatamente sobre a questão da sua formação austera, né? E a sua vocação para a pintura pompia. É evidente que essas colocações são todas elas bastante desdobradas, né? E no final o Guido faz realmente um louvor exatamente à coragem, à bravura, ao ímpeto e à dignidade do Porto Alegre. Em 1957 também o Guido publica na Enciclopédia Rio-Grandense o seu ensaio Um Século de Pintura no Rio Grande do Sul, que é a primeira sistematização da história da arte local, e vai dar para ele o lugar de um primeiro notável pintor rio-grandense, né? Então ele já coloca exatamente no panteão fundador dessa pintura do Rio Grande do Sul. Na continuidade desse processo, depois só em 1971, é quando o Atos Damasceno Ferreira, o Atos Damasceno, vai escrever vai lançar o seu Atos Plástica no Rio Grande do Sul, que é um dos marcos fundadores da nossa historiografia, e nessa biografia ele coloca um ensaio que vai dedicar a traçar uma biografia do Porto Alegre, enfatizando suas múltiplas atividades e também destacando e dando peso igual para o intelectual, para o artista e para o escritor. Uma tentativa de equacionar exatamente aquela dualidade que havia no início, né? Ele vai encerrar com a afirmação que o desejo do artista de voltar para o Rio Grande do Sul nunca se realizou, né? E ele vai se interrogar, abre aspas, aliás, teria sido possível aquele espírito inquieto, ambicioso, sempre de horizontes mais largos, vir a sujeitar-se às limitações de um meio acanhado como era a província de então? Fecha aspas. Em 79, o Instituto de Artes, por ocasião do centenário da morte do artista, vai promover também uma intensa programação, e essa extensa programação vai envolver uma série de eventos e acontecimentos, e vai vir à tona no ano de 1981 a publicação do Caderno de Artes número 1. Esse caderno é um caderno com uma quantidade considerável de textos bastante importantes, né? E eu vou recuperar aqui só algumas informações muito sumárias sobre esses textos que são de difícil acesso, né? O primeiro, do Guilhermino César, intitulado Araújo, Porto Alegre, a Natureza Estilizada, faz um estudo sobre a natureza na poesia do Guilhermino César. O segundo, que é do Paulo de Gouveia, Aventuras e Desventuras de um Moço que Nasceu em Rio Pardo, é um ensaio biográfico de caráter quase geográfico, fundado em documentação já existente, né? Também tem um ensaio importante do Lothar Hessel, intitulado Araújo, Porto Alegre no Teatro. E tem um ensaio do Francisco Ripardense de Macedo, intitulado O Primeiro Caricaturista do Brasil, talvez aquele seja o primeiro a tratar do tema da caricatura na obra do artista. E Paulo Xavier vai apresentar uma extensa genealogia do artista, extensíssima, né? Bastante rigorosa e riquíssima em nomes, né? E o Carlos Galvão Kreves depois vai escrever sobre uma associação Araújo Porto Alegre, que é uma associação que foi criada naquele período exatamente para
honrar a memória de Araújo Porto Alegre. O volume encerra com uma detalhada descrição dos eventos, né? E também vai fazer um inventário da coleção de obras expostas. Depois disso, a gente vai passar 13 anos sem praticamente exposições, na verdade mais de 13 anos, né? E então o Museu Júlio de Castilho, em 1997, vai fazer uma grande exposição da sua coleção, chamada Aventura Artística de um Barão, que vai ser publicado no catálogo, uma mostra muito ampla, muito generosa, que vai envolver não só as obras, mas também objetos relativos à sua vida, obras de artistas correlatos, os originais dos seus textos, manuscritos, os impressos de suas autorias, ou seja, vão fazer um levantamento de todas as coleções locais e trazer esse material à tona. E também traz um texto do Rio Pardense de Macedo e um texto do Armindo Trevisan dentro desse catálogo. Eu estou aqui enfatizando exatamente os autores, porque são importantes esses autores à medida em que eles vão constituir um corpus de reflexões sobre o Manuel de Araújo Porto Alegre, né? No ano seguinte, no mesmo ano, é publicado o Dicionário de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, que tem um verbete dedicado ao artista, ressaltando exatamente o seu pioneirismo e o seu caráter fundador, né? Em 2004, Letícia Skeff vai publicar O Brasil nas Letras de um Pintor, que é o resultado da sua dissertação de mestrado, né? E em 2007 também vai ser, alguns anos depois de 2007, vai ser publicado Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, que é um livro que tem ensaios do Armindo Trevisan, Suzana Gastão, Maria Lúcia Kern, Paula Ramos, Neiva Bons, Maria Amélia Bulhões, Blanca Brits e Ana Carvalho. Na verdade, é um livro que se propunha a ser uma espécie de panorâmica, como diz o seu próprio título, sobre arte no Rio Grande do Sul, né? No capítulo intitulado Arte do século XIX, Suzana Gastão vai dedicar sua atenção artística, retomando vários aspectos da sua biografia, já amplamente difundida, e lamentando a ausência do artista no Rio Grande do Sul. Ela vai escrever, abre aspas, infelizmente, Porto Alegre nunca retornou ao Estado, deixando de contribuir para o amadurecimento das artes locais. Aqui, na falta de bons mestres como ele, os jovens talentosos ainda continuariam aprendendo com os autodidatas, copiando imagens impressas ou tendo aulas com artistas visitantes, o que corresponde de uma maneira muito precisa exatamente à realidade no campo local, até que se institucionalize efetivamente o ensino das artes plásticas a partir de 1918, com a criação do Instituto de Artes, né? Bom, eu não poderia deixar de incluir aqui nessa longa lista de resgates sobre o Manuel de Porto Alegre a exposição que foi organizada para a Pinacoteca Locatelli em 2020. Na verdade, a exposição foi uma proposta que eu fiz à Coordenação de Artes Plásticas para comemorar os 140 anos da morte do artista. A exposição era para ter começado realmente em 2019, mas infelizmente não deu. Fizemos ela em janeiro de 2020 a março de 2020. Essa exposição, ela tinha então o intuito de comemorar os 140 anos do artista, e ela é uma exposição que se trabalhou exclusivamente com acervos locais, face às dificuldades que nós temos no contexto atual da administração cultural no Rio Grande do Sul, né? É um corpus reduzido de obras, evidentemente, mas que conta com algumas peças bastante expressivas. Juntamos a essa coleção algumas obras do Museu Júlio de Castilhos, algumas obras que estão em comodato no Magris, uma obra que está na coleção da Fundacred, uma obra que está na coleção da Cúria Metropolitana e um desenho de coleção particular. Eu procurei, na análise, no estudo desse material, tentar entender exatamente o que era esse corpus de obras, e aí eu propus uma organização classificatória temática, separando esse corpus de obras em 8 grupos. Esses 8 grupos estão incluídos todos no catálogo, que está disponível online, para quem estiver interessado, e a preocupação toda foi centrar os temas das obras, entender a sua destinação final e, na medida do possível, minimizar problemas no inventário do Museu Júlio de Castilho, da Cúria Metropolitana e mesmo da Pinacoteca Fundacred, pelas imensas dificuldades que nós temos de entender essas características. Bom, a exposição contava com todas essas obras, vocês veem aqui algumas imagens da exposição, do vernissage da exposição. Eu vou destacar aqui 2 obras dentro desse corpus, que são obras que trazem exatamente algumas questões que são importantíssimas aqui nesse momento, né? A primeira dessas obras é uma folha de uma composição titulada Decoração Supositícia para a Varanda de Coroação de Dom Pedro II, cerca de 1840. A obra está rolada no inventário elaborado por Deparanho Antunes para as obras de Porto Alegre, sob o número 47, né? Há nesse mesmo inventário uma descrição que vai destacar, cito:
Em 1837, segundo F. Marques dos Santos, além de pequenos quadros e retratos, Porto Alegre pinta um teto para o Palácio de São Cristóvão, representando o Anjo da Concórdia, tendo ao peito o nome de Dom Pedro II, calcando aos pés o gênio da anarquia, preso por uma corrente de ferro. Esse quadro, segundo informações contemporâneas, além da beleza pictórica, conservava em alto grau o espírito patriótico. A figura do anjo, dando serena alegria externa e uma tranquilidade interior que refletia nos olhos, era um primor de arte. Os movimentos, a atitude respeitosa e o seu todo manifestam conhecimento de mímica e estudo particular das posições. Inicialmente, eu me perguntei exatamente se esse formato luneta seria um formato adequado para um teto. E, em segundo, também, onde é que estaria exatamente o anjo da anarquia aos pés do imperador, a não ser que seja aquela figura, o anjo, desculpe, o gênio da anarquia, né? A não ser que seja aquela figura brilhada aos pés do imperador. E, segundo, também, será que isso realmente é um estudo para a varanda da coroação de Dom Pedro II, né? Essa questão da varanda é extremamente complexa, a literatura sobre o assunto é bastante rica, mas é bastante contraditória, e as fontes não são muito variadas, né? De qualquer maneira, eu não quis entrar nessa questão, a minha preocupação realmente foi mais de expor a obra, né? E na análise, no estudo da obra, eu observei, por exemplo, que atrás da obra tem, exatamente vocês podem ver aqui, um longo texto, né? Aqui está a obra, tal como ela foi apresentada na exposição, exatamente que pode se enxergar, e aqui está o texto, né? Essa parte de trás da folha, ela tem uma descrição de uma reforma feita no Palácio da Boa Vista. Com certeza não são as anotações que se referem ao desenho que está no outro lado da folha, né? Eu não vou ler a transcrição exatamente do documento, né? Mas a transcrição do documento é importante na medida em que ela fala realmente sobre essa pintura no Paço de São Cristóvão. Não foram encontrados registros fotográficos da pintura do Paço, né? E no livro As Barbas do Imperador, a Miriam Moritz Schwartz informa, quando trata do Paço de São Cristóvão, que em 1845 o Manuel de Porto Alegre vai fazer uma grande reforma no palácio, né? Vão uniformizar a estética do edifício, que vai ser também bastante ampliado, conforme ela mesma diz. Talvez essas informações aqui transcritas digam respeito à reforma referenciada no texto, nesse texto que nós vemos aqui, né? Suposição que parece realmente carece de uma base documental e que fica aqui à espera de maiores estudos, né? Além dessa folha, né, eu expus toda a coleção do Porto Alegre, né? A outra obra que eu quero chamar a atenção é exatamente essa pintura aqui, que é uma das poucas pinturas, no reduzidíssimo corpus local de pinturas do Porto Alegre, né? Essa pintura se chama, intitulada Et Homo, está atribuída em livro e inventário ao artista, e que, até onde a gente sabe, ela foi exposta a última vez em 1956, na exposição do Sesc Centenário, né? O Et Homo merece lugar de destaque, mesmo sem certificação final da sua autoria e na ausência de uma documentação consistente sobre sua entrada no acervo da Cúria Metropolitana. A Sofia ainda, que me ajudou na pesquisa sobre essa exposição, ela escreve que, de acordo com o livro de registro da Exposição de Arte Sacra Antiga de 1940, a tela Et Homo, que hoje integra o acervo de bens culturais aqui de Diocese de Porto Alegre, foi presenteada por Manuel Araújo Porto Alegre à família José Ferreira Porto, que, por sua vez, doou a tela ao Palácio Dom Sebastião, por intermédio do Monsenhor Luiz Mariano da Rocha. A tela, como eu disse, é praticamente desconhecida do grande público e dos estudiosos, e a minha preocupação incluída na exposição foi principalmente torná-la visível e promover estudos sobre sua autoria, sobre sua origem, né? É uma daquelas obras que precisam ser estudadas, evidentemente, ela carece também de um bom restauro, que não pode ser feito na exposição. Inclusive, vê aí que a obra está exposta sem chassis, o que também não foi possível de colocar. Aqui vocês têm uma imagem exatamente do estado que nós localizamos a obra, estava bem cuidada, evidentemente, considerando as condições da reserva técnica da Cúria Metropolitana, né? E atrás ali parece um carimbo, é uma marca que tem atrás da tela que dá exatamente a origem da tela. Bom, a proposta dessa minha fala é de mapear a presença de Porto Alegre no Rio Grande do Sul por meio das homenagens e publicações a ele dedicadas. Evidente que os fatos enumerados não lograram necessariamente um êxito incisivo do ponto de vista de sua inscrição na memória local,
talvez com exceção da literatura, né? No campo das artes plásticas, seu nome ainda é um nome pouco lembrado, talvez muito citado devido ao fato de dar nome à Pinacoteca do Instituto de Artes da URGS, né? Do ponto de vista pessoal, foi muito rico para mim o trabalho, na medida em que a experiência da curadoria, por exemplo, me permitiu ver com as mãos, né, os trabalhos e as pinturas e os desenhos, o que é efetivamente um estudioso um privilégio. Né? Eu iniciei falando nesse texto de uma frase do Guilherme César, né? Eu vou reler a frase agora, né, só que um pouco mais estendida. Se houve um gaúcho ausente dos quadros locais, indiferente mesmo à sorte de sua província, ao sofrimento de seus conterrâneos, esse parece ter sido Manuel de Araújo Porto Alegre. Em nada do que escreveu traduziu a doçura, o descuidado, o aflitivo, o trágico do seu viver. Saindo dos pagos aos 20 anos, a ele só regressou trazido pela admiração de seus patrícios, depois de morto. Na Europa, ao saber dos primeiros encontros armados da Revolução Farroupilha, pensou na velha mãe, que lhe pedira abreviasse o regresso. Voltou efetivamente, mas ficou no Rio à espera que ela fosse ter com ele. Grato a Dom Pedro I, que generosamente o estimulou, manteve-se fiel ao futuro Dom Pedro II, à coroa, à ordem reinante, mas alheio às preocupações políticas da nacionalidade nascente. Só uma coisa lhe interessava realmente, a sua arte. Bom, o Guilherme César não é muito simpático à figura do Porto Alegre, mas no final ele vai declarar que exatamente não foram o austero, a gravidade, a boa lentidão do seu espírito, diríamos que, com Mariel, ele planava acima do bem e do mal. Talvez essa figura do Porto Alegre fosse uma figura caótica ou problemática na medida em que... Eu vou ter que disparar, desculpe. A figura do Porto Alegre é uma figura problemática, né? Eu retomo aqui exatamente o caso das maquetes com o qual eu iniciei esse relato, exatamente colocando aquela dúvida que está lá no início, né? Qual Porto Alegre deve figurar no monumento? Ou qual Porto Alegre deve ser objeto realmente de estudo? Talvez seja relevante a proposta, mas ela perpassa todas essas manifestações ao longo desse período, né? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais destacado? O escritor ou o artista, né? As considerações que eu destaquei inclinam uma hora para uma hora para outra. De qualquer maneira, nós não vamos chegar numa solução, numa equação, né? Evidente que aqui é sempre importante relembrar exatamente aquilo que o Guilherme César aponta, que a personalidade de Porto Alegre é, na verdade, muito sedutora, talvez bem mais que sua obra de escritor e de artista, né? E se nós não logramos aqui efetivamente fazer um retrato do Porto Alegre, à altura da sua importância, pelo menos a gente tenta fazer uma espécie de campanha para minimizar sua invisibilidade local, propondo ao público, se não necessário, o retrato pelo menos do perfil do grande artista. Eu agradeço a oportunidade de poder apresentar exatamente essa etapa de uma pesquisa que está incluída numa pesquisa maior, como vocês podem ver aqui, sobre os artistas do Rio Grande do Sul e sobre as obras em acervos públicos do Rio Grande do Sul. E agradecer mais uma vez realmente porque o convite permitiu que eu fizesse um aprofundamento em algumas questões que até então estavam, digamos, marginais nesse processo todo. Exatamente essa história desse resgate, dessa presença do Manuel de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu agradeço a atenção, desculpe os atrapalhados da gravação e fico à disposição de todos vocês. Obrigado.